Mokushuroku no Yonkishi, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, Episódio 5, Batalha na Cidade Murada. E Percival já estava ali, à espera de sua tocha. E ao entregar para Percival, ele também elogia a capa e o elmo do garoto. E Percival agradece, ao lado de todos os seus companheiros que já estavam de posse de suas tochas também, todos prontos para celebrar a noite do festival. Porém, Percival e Donnie parecem ter esquecido muito rápido da parte de ter cuidado, pois os dois estavam girando a tocha como se ela fosse um bastão. A noção de perigo realmente passou bem longe desses dois, mas essa não era a única questão, pois logo Percival percebe que eles eram os únicos a se divertir daquele jeito, pois todas as outras pessoas estavam em silêncio, com um semblante sério e afetuoso. E enquanto caminhavam, olhavam atentamente para as tochas que carregam, como se estivesse olhando para algo muito importante. Já em outro local, podemos ver Tristan e aquela mulher misteriosa também fazendo o mesmo ritual. No entanto, ambos estavam concentrados em uma importante conversa, onde Tristan dizia ter sentido uma sensação de desconforto desde o momento em que aquela mulher lhe chamou de príncipe, quando eles se conheceram pela primeira vez. Além disso, Tristan também diz que ninguém sabia que ele estava ali, e que é difícil imaginar que o dono da pousada tenha se dado ao trabalho de lhe contar a identidade da outra pessoa com a qual ela dividiria o quarto compartilhado, a não ser que ela seja um espião. Portanto, Tristan acredita que ela provavelmente já sabia quem ele era desde o início, e por isso ele então indaga: você é um humano do Reino Eterno, não é? No entanto, aquela mulher responde que se chama Loladio, com um sobrenome que eu não vou tentar pronunciar, mas vou deixar aí na tela para vocês. Mas ela diz que ele pode chamá-la de apenas Lo. E ela então segue a conversa, perguntando a Tristan se ele sabe como aquele festival surgiu. E a resposta é: como um memorial para aqueles que perderam suas vidas em ataques e atentados de outros países visando leões. Porém, Tristan diz que atualmente ele escuta dizer que a maioria das pessoas vem para rezar pelas almas de sua família, amigos e entes queridos que perderam suas vidas na Guerra Santa há 16 anos atrás. Elo reconhece dizendo ser um bom costume. No entanto, ela conta que essa cultura não existe na sua terra natal. E os dois continuam caminhando enquanto seguram suas tochas. Porém, eles pegam um caminho mais isolado, se distanciando aos poucos da multidão. E naquele momento, toda a cidade estava iluminada pelas chamas de cada tocha segurada por aquelas pessoas que rezavam pelas almas e memórias daqueles que partiram. E no meio de todas aquelas pessoas estava Donnie, que rezava pela memória de sua mãe, que feliz contava para ela que ele conseguiu se tornar um cavaleiro sagrado. E também Annie, que pedia para que sua mãe, lá do céu, assistisse todas as suas conquistas. E claro, o Percival também, que rezava pelo seu vovô. O garoto diz que ele está saudável e seguro, portanto, ele não precisa se preocupar. E que além disso, ele encontrou preciosos companheiros do qual ele confia de todo o coração, e que caminham juntos com ele pela vida. E por um momento, Percival percebe algo. O garoto pergunta a Nassins se ele não irá rezar também. E Nassins responde que felizmente não há ninguém próximo a ele que tenha falecido. Ele conta não saber se seus pais biológicos ainda estão vivos, mas que de toda forma ele confessa não ter nenhum sentimento especial por eles.
Porém, aquele momento é interrompido pelos gritos de Xion, que estava indignado por eles não estarem ajudando a procurar também. Mas eles questionam do que ele estava falando afinal. E é então que Isolde e Xion explicam que o mestre Tristan foi ao festival com a mulher com quem ele dividia um quarto. E antes que fosse tarde demais, eles precisavam ajudá-los a encontrá-lo. No entanto, Doni não estava preocupado, pelo contrário, pois o rapaz acredita que Tristan se deu foi bem, pois essa hora certamente ele e essa mulher estavam pecando no escuro em algum lugar. Mas o seu pecado foi dizer isso logo nesse momento, O rapaz fica todo quebrado, enquanto Nassens diz que eles precisam se dividir. Porém, esse não era o único problema deles, pois logo acima deles, lhes observando, estavam os dois cavaleiros do caos, Theanninit e Macduff. No entanto, eles haviam notado que algo fora do comum estava acontecendo ali, pois segundo Macduff, parecia existir uma força mágica em ação que estava interferindo na magia de todos dentro daquela cidade. Entretanto, para o cavaleiro aquilo não seria um problema, pelo contrário, tornaria ainda mais fácil para que ele pudesse atacá-los sem que eles notassem. E para contribuir ainda mais, Theanninit nota que aparentemente eles estavam se separando. E os primeiros a sair em busca do Tristan são Isolde e Anne, que na verdade é puxada, por Isolde que implorava pela sua ajuda. Mas Anne pede para que ela pelo menos tivesse calma. Já o Doni não aprendeu, e continua a provocar Xion, Ou será que ele estava apenas se vingando, pagando o rapaz com sua própria moeda? Pois ele diz que não se importa de ir procurá-lo também, já que o Xion estava insistindo tanto. E assim todos decidem ir juntos, com exceção do Lancelot, que diz que irá voltar para a pousada, caso eles estejam lá ou voltem para lá. Já Gawain diz que não gosta da ideia de sair procurando por um homem. E ainda observando eles, Macduff indaga o que eles irão fazer agora, e Theanninit conta já ter decidido que eles irão cuidar primeiro daqueles dois. E agora sozinho com Gawain, Lancelot diz que precisa que ela o ajude a confirmar uma coisa. E a garota apenas diz: você está se referindo à sensação estranha desde que entramos em Onac, certo? E diante da sua indagação, Lancelot então pergunta se ela consegue lançar a magia que usou para dissipar o cubo perfeito em toda a cidade. E a pequena, num tom irônico, apenas responde: é cancelamento absoluto, e algo desse nível é brincadeira de criança para mim. No entanto, ela diz que está cansada, então ela não iria fazer. Mas ela rapidamente muda de ideia quando Lancelot lhe oferece um pudim de recompensa. A garota então abre seus braços e começa a recitar: Conte, Distract, Zodior, Belialuin, cancelamento absoluto. E imediatamente todos sentem que algo mudou. A magia de todos estava voltando ao normal. Alguém quebrou a magia que lancei nesta cidade. Mas é um esforço inútil, dizia Loladio, enquanto uma nova barreira mágica em torno de toda a cidade ressurgia. Interferência. Qualquer detecção de magia dentro de Onac é completamente anulada pela magia daquela mulher. E além disso, Loladio diz que durante essa fração de segundos, os seus companheiros não puderam identificar perfeitamente sua localização. No entanto, Tristan lhe adverte, dizendo que ela está falando isso enquanto ela mesma continua a emitir poder mágico. Mas ela parecia não se importar, e sobre a pergunta de antes, feita pelo Tristan, Loladio responde: eu não sou do Reino Eterno, e também não sou do clã dos humanos. E diante dos olhos perplexos de Tristan,
aquela mulher revela a sua verdadeira forma. Tristan assume uma postura ofensiva, enquanto questiona o que era aquela forma, se por acaso Lolatio era um demônio. Aquela mulher atraente assumiu uma forma aterrorizante. Qual será o verdadeiro objetivo da misteriosa Lo? E por um breve momento todos sentiram o poder mágico do Tristan. No entanto, rapidamente ele simplesmente desapareceu novamente. E é só neste momento que eles percebem que não estavam podendo sentir o poder mágico de ninguém. E Percival já conseguiu entender aquela situação, pois o garoto diz ter certeza que isso só começou a partir do momento que eles entraram naquela cidade. E que era exatamente sobre isso que o Lancelot quis dizer quando disse que tinha uma estranha sensação. Isso acaba sendo como um gatilho para Xion, que reconhece que se existem realmente assassinos naquela cidade, ninguém iria ter notado a presença deles. E temendo pelo pior, Xion intimida a Jade, dizendo que os dois precisam encontrar rapidamente o Lorde Tristan e aquela mulher. Porém, logo ele percebe também que Jade já não estava mais ali. E após sentir o poder mágico do Tristan, Isolda e Anne também se apressavam para encontrar o quanto antes o rapaz. No entanto, Anne estava preocupada, querendo saber se Isolda tinha certeza se aquele era o caminho correto. E a garota confessa não ter certeza, pois ela não conseguiu entender claramente a posição do Tristan, mas que mesmo assim, ela diz que não poderia ficar esperando sem fazer nada. Entretanto, Anne segura no braço de Isolda e pede para que ela se acalme. E com a garota mais calma, ela então indaga: foi apenas por um momento, então é difícil dizer. Mas você não sentiu nenhuma outra vibração além do príncipe Tristan? E Isolda imediatamente questiona: outro poder mágico? Onde? E repentinamente as duas olham apreensivas para a mesma direção. E encarando aquela besta, Tristan lá de baixo questiona: Io, você disse que não estava do lado do Reino Eterno. Então qual é o seu propósito em me atacar? É porque eu tenho sangue do clã das deusas? Por isso toda essa hostilidade contra mim? Ou é devido a um rancor contra o meu pai, o traidor do clã dos demônios? E neste instante, Tristan ativa seu outro olho, o poder do clã dos demônios. E ao ver isso, Ioladi imediatamente contra-ataca Tristan, lançando contra o rapaz uma estranha substância de sua boca. O rapaz usa sua velocidade para se esquivar daquele ataque, porém, inesperadamente, aquela coisa estranha prende uma de suas pernas. E logo Tristan percebe que aqueles fios eram extremamente pegajosos. E com o rapaz parcialmente imobilizado, Ioladio avança em sua direção. Porém, antes Tristan tenta se soltar, usando sua espada para cortar aqueles fios. No entanto, nem mesmo sua espada imbuída com sua magia de luz era capaz de cortar aquilo. E com a guarda baixa, Tristan acaba recebendo um ataque brutal direto em seu rosto daquela criatura. Mas o príncipe logo se recompõe e tenta usar o fogo desta vez para se livrar daquela coisa. Porém, nem mesmo o fogo era capaz de destruir aqueles fios. E mais uma vez ele se torna um alvo fácil para Ioladio, que ao puxar os fios faz Tristan literalmente voar em sua direção.
E ao mesmo tempo, a única coisa que ela diz, enquanto erguia seu punho é: o seu raciocínio está totalmente errado. E Euladio literalmente faz um bate e volta com Tristan, aplicando uma série de golpes do qual ele não consegue se defender ou revidar. Euladio se torna um adversário muito mais poderoso do que Tristan imaginou. Sem seus amigos, ele agora depende apenas exclusivamente de sua própria força. E o nosso pequeno Percival estava fazendo sua parte, gritando o nome do Tristan, perguntando aonde ele estava. Assim também como todos os outros. No entanto, o Naxis levanta uma possibilidade. Se por acaso Tristan já não teria voltado para a pousada. Mas Xion indaga o que o Naxis faria se o inimigo tivesse emboscado Tristan e iniciado um combate contra ele. No entanto, Donnie logo comenta: mas com toda essa gente no festival? E em resposta, o Xion diz: há mais becos nessa cidade do que você pode contar. E o rapaz quase tem um infarto ao escutar o Percival falando o nome do Tristan como se tivesse o encontrado. Mas na verdade ele só havia lembrado que o Tristan contou sobre aquelas ruas, que são tão estreitas que apenas uma pessoa consegue passar por vez. E diante do estado do Xion, o Donnie questiona se ele não acha que é um pouco super protetor demais, tanto ele quanto Isolda. E enquanto o rapaz, na força do ódio, apertava o rosto do Percival, ele respondia: mas claro, afinal, dizer que nós devemos as nossas vidas a ele não é exagero algum. Porém, ainda curioso, Donnie segue dizendo: você faz parte da família real, não é? Eu fiquei sabendo que sua mãe foi a primeira princesa de Liones. Então você não acha que é bem estranho se segurar a ele como um admirador ou algum tipo de fã louco? Porém, mesmo assim, a única coisa que Xion responde é: pense no que você quiser. E o Naxis, por sua vez, pergunta a Xion se ele por acaso pediu a ajuda também dos seus espíritos, pois se ele não está enganado, ele é um usuário das artes espirituais. E Xion diz que ele está certo, e que ele acabou esquecendo disso completamente por causa do seu estado de pânico. Ele chega até mesmo reconhecer que o Naxis não é tão ruim assim. Então, rapidamente, Xion pega um dos seus orbes e começa a invocar um dos seus espíritos. Porém, logo ele percebe que tem algo de errado. E não somente ele, mas Percival também, pois as vozes de todos simplesmente desapareceram. Nenhum deles podia mais escutar um ao outro. Xion, em pensamento, conta que isso é algo que o Sylph faria. No entanto, ele não consegue vê-lo em lugar nenhum. Mas ao soltar o orbe e deixá-lo cair no chão, Xion então percebe que não é apenas as suas vozes que desapareceram, mas sim todo e qualquer tipo de som. E isso não era algo que o Sylph poderia fazer. Mas enquanto ele tentava entender aquela situação, repentinamente Percival é lançado em sua direção, atingindo o corpo do rapaz em cheio com muita força. E naquele momento todos já estavam caídos no chão, diante de um dos Cavaleiros do Caos. Macduff aparentemente foi o responsável por anular completamente o som, e agora está a um passo de cumprir sua missão. E retornamos para Annie e Isolda, que estavam apavoradas. Isolda questionava se Annie tinha certeza de ter sentido a presença de outra pessoa vindo daquela direção. E a garota confirma, dizendo não ter nenhuma dúvida quanto a isso. E com isso, as duas ficam paralisadas, olhando fixamente para aquela direção. Porém, de repente, alguém toca o ombro de Isolda.
levanta sua arma contra aquela pessoa, que na verdade não era nenhum inimigo, mas sim o Jade, que quase acabou perdendo a cabeça. Mas imediatamente Soda pede desculpas e questiona o porquê dele estar ali. E como eram apenas as duas, Jade confessa que imaginou que elas iriam precisar de ajuda. E Soda fica bem contente e agradece Jade, dizendo que ele é muito gentil. Mas Jade, todo sem jeito, diz que não é somente por isso, mas também pelo fato dela estar sendo bem prudente ultimamente. E ele teme que isso possa lhe causar alguns problemas. Mas isso acaba gerando uma pequena discussão entre os dois, com dizendo que pensou que fosse confiável, já que eram amigos desde a infância, que sempre achou ela meio assustadora, e Soda, perguntando desde quando ela virou sua mãe, entre outras coisas. Mas vendo tudo isso de fora, logo Annie compreende o que aquele tipo de situação realmente significava. Até que Soda se vira para Annie dizendo que ela estava equivocada, pois o Jade não veio da direção que ela havia apontado. E o rapaz, sem entender nada, pergunta do que elas estavam falando. E Soda responde dizendo que elas estavam acreditando que havia uma presença estranha vindo daquela direção. No entanto, Annie não estava tão equivocada assim. Pelo contrário, naquela direção havia sim alguém com uma intenção ofensiva extremamente perigosa. E no momento que percebem isso, uma flecha é atirada contra as duas, que por muito pouco conseguem se esquivar. Jade grita dizendo que alguém tirou uma flecha contra eles do nada. E de dentro daquela rua escura surge o outro cavaleiro do caos, Theanninit, dizendo para eles não se esquivarem, para que suas mortes sejam rápidas e sem dor. E logo eles reconhecem ela como um cavaleiro do caos e questionam seu ato covarde. Mas Theanninit apenas sorri enquanto encara os três, pois eles não perceberam que a flecha que ela atirou era na verdade uma cobra, que sorrateiramente sai daquele estado rígido e se posiciona logo atrás deles. O poder mágico misterioso dos Cavaleiros do Caos surpreende os nossos heróis, que são encurralados e colocados numa situação perigosa. E Theanninit já chega provocando Jade, Annie e Soda, e diz que vale muito a pena matá-los. No entanto, mesmo com suas provocações, os três ficam em silêncio, olhando fixamente para a cavaleira, principalmente o Jade. E percebendo esse olhar diferenciado, Theanninit se assusta e, bem brava, começa a gritar com o rapaz dizendo: "Ei, garoto de cabelo colorido, não olhe para o corpo glamuroso de outra pessoa como se estivesse lambendo ele." Porém, Jade diz que não é nada disso, que a tia tá se achando demais, pois ele estava apenas olhando para sua arma. E Jade ainda completa dizendo que com um arco longo como aquele, bastava apenas eles diminuírem a distância, pois isso iria torná-lo praticamente inútil. E além do mais, Jade também comenta que a flecha que ela atirou contra eles era aparentemente a sua única flecha. Porém, Theanninit, sorrindo, apenas diz: "Aquilo parece uma flecha para você?" E ao olhar para trás, Jade se depara com Isolda sendo simplesmente atacada por uma cobra que mordia violentamente uma de suas pernas. E sem entender de onde ela apareceu, eles começam a questionar se essa cobra era aquela flecha atirada contra eles há alguns minutos atrás. Mas Annie não perde tempo e rapidamente agarra na cobra e começa a puxá-la, pois a mesma já estava tentando se esconder, aonde eu nem quero imaginar.
E ao conseguir, ela imediatamente lança aquela cobra para longe deles. E a mesma rapidamente começa a rastejar em alta velocidade pelo chão, retornando para sua mestra. E bem preocupado, Jade pergunta a Isolda se ela está bem. No entanto, ela apenas queria saber o que de fato aconteceu, como aquela mulher fez aquilo, e se por acaso ela seria uma encantadora de serpentes, ou provavelmente um invocador assim como Xion. Mas independente do que fosse, Annie avança para cima do inimigo, dizendo que ela não tem medo de cobras. Mas não era somente cobras, pois inúmeros pássaros endiabrados começam repentinamente a atacar a garota, que tenta se defender. E enquanto Annie era atacada pelos pássaros, Isolda logo nota que algo de estranho estava acontecendo debaixo dos seus pés. Um dos insetos que eu mais passo longe. Dezenas de aranhas que estavam se aproximando dela, deixando a garota em choque, que tenta pisoteá-las. E por fim, Jade também acaba sendo atacado, mas por um bando de mariposas. E logo eles entendem o que aquilo significava. Esse era o poder mágico daquela cavaleira: invocação de criaturas. Todas as criaturas dentro do alcance do seu poder mágico, incluindo pequenas criaturas demoníacas, podem ser manipuladas conforme sua vontade. E este cenário piora muito a situação dos três, principalmente de Isolda, que acaba indo ao chão, pois a mesma dizia ter sentido uma tontura repentina. E logicamente Annie acredita que seja uma reação ao veneno da cobra, e sugere que eles corram o mais rápido possível até Naxx ou Percival. E dessa forma, o inacreditável acontece. Jade pega Isolda literalmente no colo. Ele levanta a garota colocando em suas costas e pede para que ela segure firme, pois eles irão correr. No entanto, Teaninit diz que ela compartilha da visão, do olfato e da audição com todas as suas pequenas criaturas. Portanto, mesmo que eles tentem fugir ou se esconder numa rua escura, ela os encontrará. Mas ela não esperava por isso. Jade aponta sua mão para a cavaleira e diz: então, se você não puder ver, eles também irão perder a visão. Esfera de escuridão. Jade usa sua magia para privar Teaninit de sua visão, a mesma magia que ele usou em Percival. E a moça fica desesperada, se perguntando o que aconteceu com sua visão, porque ela não conseguia ver mais nada. E, consequentemente, as criaturas que ela estava controlando com sua magia também. E aí vira uma bagunça total, né? Elas começam a bater uma nas outras, nas paredes, e essa era a oportunidade deles escaparem. Annie e Isolda, carregada por Jade, batem em retirada, deixando Teaninit para trás. Mas antes, Isolda deixa um presente para aquela cavaleira. A garota usa sua massa imbuída com sua magia para implantar algumas minas no chão. No entanto, Teaninit chama isso de estupidez, e enquanto caminha na direção deles, ela pergunta se ele pretendia bloquear seus movimentos com isso, pois caso ele não saiba, existiam criaturas que podiam se mover com seus sentidos de audição e olfato também. Entretanto, mesmo assim, ela não foi capaz de prever aquilo. Teaninit pisa em uma das minas deixada por Isolda e uma enorme explosão acontece, lançando a cavaleira literalmente de pernas para o ar. E no meio de toda aquela poeira e escombros, e ainda por cima, privada de sua visão, Teaninit fica pistola com aquelas crianças, prometendo acabar com eles. E do outro lado da cidade, a luta contra o segundo Cavaleiro do Caos, MacDuff, também se inicia.
Enquanto Nascens se preparava para sacar suas adagas, Doni ergue seu braço, direcionando sua mão na direção do cavaleiro para usar sua magia. Porém, aquele cavaleiro é mais astuto. Ele rapidamente desvia saindo do alvo de Doni e agarra o braço do rapaz. E sem hesitar, ele quebra o braço de Doni. E antes que ele quebrasse o outro braço de Doni, Nascens avança ofensivamente, fazendo Macduff recuar para trás e consequentemente desviar também do seu ataque. E Macduff tem uma resposta de contra-ataque bem rápida, desta vez atacando Nascens brutalmente. O cavaleiro agarra sua cabeça, pressionando inclusive um dos seus dedos, que esmaga totalmente o olho direito do garoto. E ele finaliza esmagando a cabeça de Nascens contra a parede. Porém, ao mesmo tempo, Xion faz seu ataque, usando a parte cortante do seu cajado. Mas seu golpe é parado facilmente pelo Cavaleiro do Caos, que revida violentamente com um chute na boca do seu estômago, fazendo o rapaz cuspir uma grande quantidade de sangue. Dessa forma, Macduff derrubou em poucos segundos 3 adversários. Mas ainda faltava um, e Macduff se surpreende quando vê a manifestação do seu poder. Aquela magia brilhante e intensa, o poder mágico de Percival que abraça totalmente os seus amigos. Doni, Nascens e Xion estavam 100% de novo, totalmente curados de seus ferimentos e revitalizados. No entanto, isso não assusta Macduff, que apenas observa com atenção aquele poder. E num piscar de olhos, o cavaleiro salta nas paredes, se impulsionando para o outro lado, pois o seu alvo agora era Percival. E Macduff, com extrema habilidade, mobiliza o garoto, que até tenta, mas não consegue se soltar, e muito menos contra-atacar. E todos ficam apreensivos ao ver Percival naquela situação, pois Macduff, ciente do que ele era capaz, não hesita em eliminar Percival, quebrando literalmente o seu pescoço. E mais uma vez Percival perdia sua vida. Mas Macduff acaba sendo surpreendido por Doni, que finalmente consegue usar sua magia levitando o cavaleiro. E na força do ódio, ele lança Macduff para longe. E rapidamente Doni corre na direção do Percival enquanto chama pelo seu nome. Enquanto Xion notava que os sons e as vozes deles voltaram ao normal, comprovando assim que era realmente uma magia de isolamento de som daquele homem. E além disso, era uma magia do tipo furtiva, então ninguém no festival podia notar que todos eles estavam no meio de uma batalha. No entanto, Xion confessa que não esperava que ele fosse capaz de identificar e eliminar tão rapidamente o único curandeiro do seu time. Entretanto, Doni e Nascens não queriam aceitar e gritavam pedindo para que Percival acordasse. Mas para Xion estava evidente que Percival estava morto, pois o garoto simplesmente teve seu pescoço quebrado. No entanto, indignado, Doni reprova o modo de Xion tratar aquela situação, de falar daquela forma do seu próprio companheiro. Mas o rapaz aponta dizendo que falou apenas a verdade, apenas aquilo que todos viram com seus próprios olhos. Porém, Nascens diz que se não fosse pela magia do Percival, eles não estariam todos vivos agora. E Xion parece compreender os seus sentimentos neste momento. Porém, ao mesmo tempo, ele deve aceitar que Percival, no fim, não passava apenas de um humano fraco o suficiente para morrer ali, e que certamente ele teria vivido muito mais se não tivesse sido elevado ao posto de Cavaleiro da Profecia.
As palavras calmas e frias de Xion perfuram seus corações. Percival morre para a brutalidade do Cavaleiro do Caos Macduff. E agora, como eles conseguirão seguir sem Percival? Iniciamos vendo Gawain e Lancelot sobrevoando a cidade de Walnac, e lá do alto eles percebem que Walnac está coberta por um tipo de magia obstrutiva. No entanto, não era somente isso, pois segundo Gawain, agora do lado de fora, ela acabou descobrindo outra coisa, algo que o Lancelot fica bem curioso para saber. Enquanto isso, Ioladil continua massacrando Tristan, que não consegue se defender ou revidar. E enquanto ela seguia com os ataques, ao mesmo tempo dizia: então é esse o fim do Tristan, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Porém, após executar mais um golpe, de repente algo inesperado acontece. Aquela substância pegajosa, essa teia não faz o retorno como antes, perdendo sua elasticidade. Mas logo Io percebe que Tristan estava diferente e que usando apenas a sua força ele conseguiu anular completamente o efeito chicote daquela teia. E olhando para Ioladil, Tristan faz uma pequena reflexão. Você disse mais cedo que era um festival para rezar pelo repouso das almas daqueles que perderam suas vidas na Guerra Santa. E certamente você disse isso porque sente o mesmo que nós. E o mesmo deve ser válido para os demônios também. No entanto, Ioladil, nitidamente incomodada com aquelas falas, não responde absolutamente nada e apenas avança para cima do Tristan. E o rapaz, por sua vez, segurando bem firme aquela teia pegajosa, finalmente consegue rasgá-la com seus próprios punhos. Porém, Ioladil consegue alcançar Tristan e mais uma vez, antes que o rapaz pudesse contra-atacar ou se esquivar, ela inicia uma série de ataques que atingem cada parte do corpo de Tristan. Mas desta vez, ele consegue revidar, enterrando seu punho na boca do seu estômago, fazendo Ioladil gritar de dor e, consequentemente, parar com sua ofensiva. Tristan novamente estava usando sua dualidade, a resistência do seu lado divino combinada com a força monstruosa do seu lado demoníaco. Mas ainda assim, isso não foi o bastante para parar Ioladil, que mais uma vez avança com toda a sua fúria para cima de Tristan. E o rapaz não se intimida e saca desta vez a sua outra espada. Um golpe cortante que atinge em cheio o corpo de Ioladil, a lançando alguns metros para trás. E Tristan mais uma vez questiona o porquê dela estar lutando contra ele. Ioladil, agora com um grande ferimento em seu corpo, apenas responde: eu vim até aqui com ordens para te matar. Meus companheiros foram feitos reféns e me disseram que se eu tentasse fugir, eu seria eliminada imediatamente. E bem de longe, a gente consegue enxergar as figuras de alguns seres desconhecidos, dos quais Tristan questiona se eles eram os companheiros de Ioladil. Mas ela responde que eles já não são mais os mesmos, pois todos sofreram lavagem cerebral. 5 demônios que estavam à espreita, esperando que Ioladil completasse sua missão. E ao saber finalmente da verdade, Tristan fica bem aborrecido e diz que Ioladil deveria ter lhe contado isso antes. E ela conta que na verdade não tem medo de ser morta pelos seus companheiros, já que infelizmente todos eles irão morrer pelas mãos de Arthur de qualquer maneira. E que no fim, a única coisa que ela realmente queria saber
era se os chamados Cavaleiros da Profecia eram apenas pessoas fracas que poderiam ser derrotadas por ela, ou uma existência grande o suficiente para derrotar o Rei Arthur. Mas ela parece estar agora um pouco mais aliviada, pois viu que Tristan até mesmo tentou compreender o sentimento deles como demônios. E por tudo isso, ela então agora diz saber que eles podem confiar tudo ao príncipe Tristan. Porém, o rapaz com um sorriso no rosto diz que ele é um meio demônio e que a Guerra Santa já terminou e que eles estão agora na Era do Caos, onde todas as raças cooperam uma com as outras, e que então ele iria lhe ajudar. No entanto, Eoladil revela que seus companheiros são extremamente habilidosos e que se ela deixar a cidade, eles irão eliminar não somente ela, mas como Tristan e seus amigos também. Mas com aquele sorrisão no rosto, Tristan apenas responde: então neste caso não deve ser um problema. E de longe, os demônios companheiros de Eoladil já estavam se preparando para agir. No entanto, de repente, a atenção deles se volta para duas pessoas, que lá de cima perguntam se por acaso eles estavam à espera de alguém. Lancelot e Gawain também se juntam à batalha, e como dito pelo próprio Tristan, os seus amigos também eram bastante habilidosos, e acima de tudo, eram também cavaleiros da profecia como ele. Os 4 cavaleiros do Apocalipse eram a esperança daqueles que buscavam paz e redenção. Essa era a missão dos profetizados, aqueles que iriam derrubar a Era do Caos. E misteriosamente, sem explicação alguma, Percival abre seus olhos. O garoto estava vivinho da Silva de novo, né? Ele simplesmente foi lá bater o cartão no mundo dos mortos e voltou, para a felicidade dos seus amigos. No entanto, para Xion, isso era completamente anormal. E Percival diz para Naxis que a última coisa que ele se lembra é daquele cara segurando a sua cabeça, mas ele nem consegue terminar de falar, porque Naxis, o abraçando bem forte, agradece a Deus por ele ter voltado, pois ele tinha perdido qualquer sinal de vida. E curioso, Percival também pergunta o que aconteceu com o careca barbudo. E Doni assume a glória, né, dizendo que foi ele que chutou a bunda dele, o mandando para longe. Mas o Xion não consegue levar essa situação com tanta naturalidade assim. O rapaz, visivelmente chocado com aquilo, começa a questionar: mas é essa? Que ser humano sobrevive depois de ter o seu pescoço quebrado? E o próprio Percival não consegue explicar, mas Xion segue dizendo que não sabe que tipo de magia ele tem, mas quando um conjurador morre, a magia dele desaparece com ele também. E isso faz Doni lembrar da vez que o Percival foi apunhalado no coração e seu poder mágico foi ativado logo em seguida. E o Naxis confirma, dizendo que tinha certeza que ele estava morto naquele momento também. Mas para Xion isso não explicava nada, né? Pelo contrário, era mais absurdo ainda. Porém, Doni pede para que ele dê um tempo, nem aceite e fique feliz pelo amigo deles estar vivo. No entanto, aquele momento é interrompido por uma pessoa que caminha na direção deles dizendo: eu encontrei vocês. Aquela era Tia Ninit e seu exército de pequenas criaturas. A cavaleira conta que eles fizeram bem se livrar do Macduff, mas que agora eles iriam lutar contra ela. E o coração de Doni Xion dispara ao ver tantos insetos, lagartos e cobras também. E Naxis é cirúrgico ao notar que cada uma daquelas criaturas eram perigosas, e que afinal o inimigo deles não estava sozinho, pois ela era um cavaleiro do caos também.
Porém, diferente de todos, Percival estava animado por saber e ver que existem tantos animais diferentes. E claro, né, o Donnie fica bolado com o garoto, chamando ele de idiota. E Tia Ninit, por sua vez, não perde tempo e ordena que suas criaturas matem todos eles. E assim, todas aquelas pequenas criaturas, cobras, gafanhotos, aranhas, pássaros, vespas e mariposas avançam contra eles, para o desespero total de Donnie e Xion, que com tanto medo acabam até mesmo abraçando um ao outro. E dessa forma eles são cercados por todas aquelas criaturas, incluindo as venenosas, que eram as mais perigosas. Porém, antes que o pior acontecesse, todos os animais simplesmente param de se mover, para a surpresa e desespero de Tia Ninit, que não entende o que estava acontecendo. Mas de repente, nós podemos ver Percival chamando por Donnie e Xion, e os dois, que estavam de olhos fechados, quase infartam quando Percival mostra para eles bem de pertinho um daqueles insetos, dizendo que eles não são tão assustadores assim. E isso enfurece Tia Ninit, que pensa que eles estavam brincando com a cara dela. Mas ao mesmo tempo, essa era a oportunidade perfeita, pois percebendo que a cavaleira estava de guarda baixa, Nascin salta em alta velocidade em sua direção. Magia de encantamento, Belladonna. E aquela investida foi tão rápida que Tia Ninit não teve tempo nem de reagir. E em poucos segundos, o veneno aplicado pelo Nascin começa a fazer efeito, levando a cavaleira ao chão, que por fim só conseguia questionar porque eles não obedeceram suas ordens. Percival fica bem feliz e agradece o Nascin, dizendo que ele foi bem legal. Porém, a gente consegue ver um dos mini Percival se afastando dele e indo até aquela cavaleira do caos, com a resposta da sua pergunta. O pequenino diz que aqueles animais são mais inteligentes que os humanos e que a razão deles ignorarem completamente suas ordens é bem simples, porque eles simplesmente querem viver. Ao contrário de sua aparência doce, eles escondem conhecimento profundo. O que mais eles podem estar escondendo? Qual o verdadeiro segredo da magia de Percival?